Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, com esperança que venha encontrar vocês todos com saúde, paz. E hoje nós vamos falar acerca da ação, como age o coração do ímpio. O ímpio é aquele que pratica a impiedade. E aí, com o longo tempo que ele vai passando, longos, porque passa por muitas coisas, ele vai se aperfeiçoando na maldade. De maneira que, quando ele começou a entrar, às vezes, para um mau caminho, às vezes coisas que ele tinha terror, com o tempo ele vai passar a ver de outra forma, que não é enxergado assim como tão cheio de problemas, tão grande a causa. Ele acostuma. E até dizem por aí, as pessoas acostumam com o que é ruim também, né? Então, coisas que para ele é normal, para quem não é um ímpio assim como ele, é um absurdo. É coisas grandes demais. Mas interessante que todos que faz o uso da impiedade são geralmente pessoas que não têm muita vontade de aproximar a Deus e não dá crédito às coisas que se falam dele, né? Quando você ver alguém praticando o bem, você pode notar que essa pessoa, ele é uma pessoa, de certa forma, um religioso. E se ele não pensa em religião, mas pelo menos não é um fanático passando propagandas religiosas, né? Ele é um ser diferente. Ele não gosta das mesmas coisas que o ímpio, porque não dá certo nem para andar juntos, né? E a Bíblia diz isso, né? E o mais interessante que eu acho sobre essas coisas, quando estou analisando, é que Deus já vai preparando para essa pessoa a punição, mas ainda usando de amor, guiando, advertindo. Vamos mudar para a minha palavra. Olha, eu cuido de você porque foi eu que te fiz. Eu tenho responsabilidade daquilo que faço, certo? Mas só tem uma coisa. Te dou plenas liberdades, ainda às vezes te vigio, cuidando, mas também estou preparando o seu destino. Já vai tudo junto. Tipo assim, estou viajando, mas estou levando as minhas balas com uns pertences que lá talvez eu vá precisar disso. Então, todos que habitam a Terra, seres humanos, sabem. Eu digo muito assim que Deus não deixaria as pessoas em forma de um ceguinho, né? Porque senão ele poderia continuar fazendo mal e nunca
fazer o bem, não é? Mas também, se ele fizesse só o bem, ele não precisava estar aqui e também ele não ia saber como era o mal. Porque alguns podem pensar assim, então ele está falando que a gente tem que fazer o mal para poder aprender a fazer o mal também, que senão não sabe fazer o bem. Não, não foi eu que disse isso. Foi o apóstolo São Paulo que disse, conhecei de todas as coisas e retende o que for bom. Porque como você vai reter, vai segurar para você o que é bom, se você não souber os efeitos do mal? Não é que você tem que praticar o mal para poder conhecer. É que você tem que prestar atenção. Como diz a Bíblia, manda que prestemos atenção na vida do ímpio e que nós vamos ver o fim deles. Quer dizer, não vai ser um desastre ou simplesmente assim, mas do que ele vai terminar. Onde ele vai chegar com a maldade que ele aprendeu a fazer, né? Hoje já veio mal, né, como diz a Bíblia, só fez dar mais um acabamentozinho para ficar mais do jeito que ele se sinta melhor sendo mal, né? Tem pessoas que adoram expressar que ele é perigoso, que ele, qualquer coisa, sou estourado. A pessoa fala isso às vezes por gostar. Ele acha com isso adquirir uma fama de mal. E que isso vai servir para ele, de certa forma, até defesa, porque outros vão ficarem com medo. E aí ele pode pisar em tudo, pensa esse elemento, porque o povo treme quando fala o meu nome. Mas é o contrário. Quanto mais ele se apresenta perigoso, mais aquele que é mais humilde, se tiver de falar com ele, se prepara. Hoje eu vou encontrar com uma fera. E por isso eu já sei com quem estou mexendo, né? Você viu aí? Ele armou uma maneira de colocar medo em qualquer que seja, para que eu respeite. Mas o mal, ele gera outro mal e ainda abre o caminho para que o bem o encontre mais fácil. Porque quem faz o mal, ele gosta de propagar. E quem quer fazer o bem, ele não precisa de propaganda. Eu sempre uso dizer, quando você vê um produto muito propagado, cheios de meios de comunicações divulgando, até que divulgar tudo bem. Agora, continuação, todo dia, toda semana, compre isso porque isso é isso. Interessante, né? Você pode fugir, não presta não. Vale nada não. Porque o bom, a si mesmo, ele se propaga com os atos. O que é bom em termo alimentar, ele se propaga no sabor e nos acontecimentos que vai acontecer depois de ingerido, né? Se ele for bom, tá tudo certo. A pessoa vai sentir bem, vai até usá-lo novamente, do mesmo produto. Agora, se ele não prestar, ele já vai causar um dano. A propaganda dele foi contraditória. E assim o ímpio, ele prepara o seu próprio caminho e mesmo assim Deus ainda divertindo, que nós vamos ler aqui. Advertindo, cuidando dele,
É, do mesmo jeito que ele está cuidando do outro, ele está cuidando dele. Agora não está chegando nele do mesmo jeito que está chegando naquele que obedeceu, é o efeito da causa que ele aprontou, não é? Ah, por que que no outro chegou diferente? Deus ama mais o outro do que a mim? Não, ele ama do mesmo jeito. Ele não é, assim, um Deus parcial, certo? Ele tem o mesmo amor, né? Como a casa cheia de filhos, que eu já disse, pai e mãe, algum louco sempre faz, né? Mas isso é normal que tem alguns loucos no meio. Ah, eu vou matar esse filho porque ele tem me dado muito trabalho, sabe? Eu vou deixar só aquele, porque esses me ouvem, esses não me dá problema. Esse outro aí joga pedra na janela do vizinho, ele xinga as pessoas na rua, ele me desrespeita, não me ouve, me maltrata. É meu filho também, mas eu acho que eu vou matar ele, sabe? Tá vendo aí? Essa seria uma ação humana errada, sem maneiras nem de explicar pessoas que tomam tais ações. E tem acontecido coisas assim, do pai matar o filho, ou mesmo a mãe, né, fazer esse serviço, ou vice-versa, né? Mas Deus não. Se aconteceu uma desgraça qualquer da vida de uma pessoa, não coloque Deus não. Ele está escrito em Ezequiel que ele coloca um tropeço. Mas sabe quando que ele toma essa decisão? Quando esse elemento está atrapalhando o desenvolvimento dos outros que estão procurando a Deus. Agora Deus entra na defesa. Eu vou me colocar nas minhas palavras. Eu tive pensando, eu acho que eu vou ter que exterminar o fulano, né? Eu não queria fazer isso. Eu fiz eles, e não foi para fazer isso, fiz certinho. Mas ele tomou outros caminhos e está atrapalhando aí, ó. Aqueles que toda noite, toda manhã, estão me buscando, estão me louvando, estão me respeitando, estão me tendo como um verdadeiro Deus, mas ele não quer deixar. Vai ser preciso eu tirar ele, né? Para que ele pare. Por isso que Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, porque só nesse ponto Deus toma uma ação que a pessoa vai dissipada. Por isso que eu disse contra os falsos profetas: ai daquele que disser que eu disse uma coisa que eu não tiver dito, eu o exterminarei de sobre a terra. Por quê? Porque Deus chega a um ponto que, mesmo tendo maior amor, mas está vendo esse falso profeta infiltrando a mente das pessoas e fazendo eles crerem em algo que não devia crer, né? E não crer em algo que eles precisavam e precisam estar crendo. Aí é por isso que ele trata como profeta falso, né? Ele já tirou lá até João. Os profetas e a lei duraram só até João. Por quê? Porque naquela época já tinha falsos profetas. Já tinha profetas que se vendiam, como foi aquele profeta lá, que foi preciso a jumenta falar com ele, né?
que todos os religiosos sabem disso, o Balaão, né? Por quê que Balaão, tempos depois, morreu? Porque não podia deixar um profeta tal como esse. Porque ele ouvia de Deus, porque era um dom que Deus tinha dado a ele. Porque os dons de Deus ele dá a quem ele quiser. Não é porque Deus enganou com ele, não. Deus sabia o começo e o fim dele. Só que precisava que ele passasse por aquilo para servir de lição para hoje. Mas poucos aprenderam isso. E ele ouvia, claro, tinha o dom, ouvia de Deus, e corria e passava a informação para o rei lá, o opositor lá, em troca de dinheiro, muito dinheiro, certo? Então, desde aquele tempo já tinha esses elementos assim. E não pense o povo, principalmente os que dizem ter uma religião, que ser profeta naquela época mudava o sentimento dele para que ele fosse assim, mais piedoso ou algo diferenciado dos outros. Porque muitas vezes tinha pessoas ali dentro que não era profeta e tinha mais sentimento benéfico do que o mesmo profeta. Lembre bem quando o profeta disse para o rei que fosse exterminar sua cidade. Estou abreviando as minhas palavras. E que não deixasse nada vivo ali, não trouxesse nenhum ser vivo. Era para destruir tudo, porque aquele povo, eles tinham tomado um caminho errado, certo? Aí chega a hora que, se não pegar a Bíblia por revelação, a gente começa a contradizer até as coisas que está escrito, não. Imagina, vamos colocar aqui, no entendimento lido. Deus faz todos os seres da terra, foi ele que fez, até os vermes. Aí depois ele escreve nos 10 mandamentos por Moisés, não matarás. Aí depois ele mesmo manda o mesmo povo que ouviu a leitura dos 10 mandamentos, sempre. Ele manda eles ir lá e matar tudo, até as crianças. Alguém lendo pode querer esconder, mas se ele quiser esconder. Porque o que diz lido aqui é que Deus foi tremendamente mal, matando até as crianças. Não estão pregando aí que crianças não têm pecado? Então Deus errou. Deus deu um bom exemplo. Você está vendo aí? Isso chama blasfêmia. Vai só ler a Bíblia, não procura revelação, não. Ah, então explica aí, então. Vamos supor que alguém dissesse isso. Pois eu explico. É aquilo que muitos não querem crer na reencarnação. Aquele pessoal era um lixo que não quiseram desenvolverem com a chance da reencarnação que teve. Por isso formaram-se um grupo, porque todos pensavam de igual modo. Vamos supor um templo cheio de pessoas com pensamentos iguais, não todos, mas quase tudo igual, porque se ele não estava lá, como andarão junto se ambos não estiverem de acordo? E Deus viu que para Israel morar naquela região, se Israel não mexesse com eles lá, não tinha nada a ver, não. Ele não ia mexer com Israel também. Até porque eles temiam, eles diziam assim, ó, que gente há tão grande que tem um Deus tão chegado. A gente vê Deus nesse povo, e isso significa o que eles diziam. Então eles não iam peitar Israel. Mas os exemplos que eles deixavam vazar eram muito errados
e poderia ser um mau testemunho junto ao povo de Israel, e o qual mais tarde, mesmo Deus mandando matar esses tipos que era totalmente errado, Israel ainda pegou mau exemplo de outros lugares. Teve que virar escravo e tudo mais, né? Para poder ver se consertava o tipo de Israel. Por quê? Uai, mas Deus não sabe fazer tudo, não fez tudo certo, por que ele não falava, Israel, seja santo e pronto? É porque não é assim, amigo. Se eu devo uma culpa, eu tenho que pagar ela. Não é com churumelas, com palavrazinha, Deus te abençoe. Alguém morre, chegou na glória. Não é assim não, amigo. Não é assim não. Quando pisamos aqui, temos conta para pagar. E vai ser paga, porque não tem impunidade. Eu falo isso sempre. E vamos deixar aqui os versículos aqui, que se encontram no capítulo 36 de Salmos, que vai falar aqui sobre a situação do coração do ímpio. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Já começa explicando. O coração do ímpio, ele não tem momentos de uma voz. A voz da transgressão? Transgressão fala. Eu não sabia. É o contrário, amigo. Se o seu coração for humilde, está dentro onde habita um espírito maravilhoso, bondoso, mesmo que eu esteja sofrendo com a ação da carne, então ali tem vozes que levam a conhecimento, se faz o bem, fazer mais bem ainda. Mas o coração do ímpio, ele se maquina, ele é criativo, mas para o lado de cada vez mais fazer a maldade. Não há temor de Deus, eu cortei o verso, né? Como sempre. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o ímpio. Ele olha coisa que você, não sendo ímpio, você tem terror de ver diante dos seus olhos tais coisas acontecerem. Mas, diante dos olhos do ímpio, para ele tudo pode, tudo é normal, ele estando bem, está tudo certo. Assim é a visão do ímpio. Está explicando aqui, viu? Porque a transgressão, agora o verso 2, a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ele enxerga de uma tal maneira, por causa da iniquidade, por causa do pecado, dos erros que há nele, que encobre a visão dele enxergar o bem e leva a ele mesmo a pensar, ninguém vai descobrir isso nunca. Eu falo tão profundo, tão bem, com um rebolado tão perfeito, que ninguém vai saber as desgraças que eu estou aprontando. Porque o mal, ele cega o entendimento do errado mais ainda. E o do bom também, se caso ele pender para o lado do mal, vai cegar o seu entendimento também. Quando for daqui uns dias, ele vai ser tal qual o outro. Por isso que devemos ter o cuidado dos nossos filhos, com quem eles estão andando, onde eles estão frequentando, porque eles poderiam, no futuro, com bons exemplos, eles ser alguém melhor, mas conforme sejam os seus amigos, ele vai se aprofundando. Verso 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo.
só fala maliciosamente e de maneira totalmente errada. Abjurou o discernimento e eu dividi o versículo, e a prática do bem. Ele condenou a maneira certa, né, para poder cair na prática do erro. Ele tomou essa decisão, sendo ímpio, né? No seu leito maquina a perversidade. Cortei o versículo aqui. Até dormindo, quando ele deita para seu descanso, ele tira um tempozinho para pensar na maldade. Detém-se em caminho que não é bom. Ele vai procurar só, porque o lugar que for bom, gente ruim vai e não gosta, né? Então, assim, ele vai ficando, e vai se aperfeiçoando, e vai se afundando, e usando a palavra grosseira, e vai se lascando. Porque ele pensa que vai ficar tudo certinho, nunca vai acontecer o mal. Aqui fala que ele escureceu isso. Não quer nem saber disso. Até chegar aonde ele está preparando o caminho. O resto do versículo 4. Não se despega do mal. Não quer nem saber. Se você falar para ele, ó, para de fazer isso, passa a fazer assim, deixa de fazer o mal, você vai ver o que acontece. Ele vai falar mal de você para outro ou vai partir para cima de você, com agressões verbais. Verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Quer dizer, um que tem um caráter diferente, falando com Deus. Chega até o céu, até as nuvens, a tua fidelidade. Verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Do tamanho que o Senhor é, também é a sua justiça. Os teus juízos como um abismo profundo. Porque quando o Senhor vai julgar, o Senhor julga com retidão, e quanto mais grande é o erro que o camarada, eu falando com minhas palavras, aplicou, a profundidade do abismo que ele vai cair é maior ainda. Cortei um versículo que vou continuar um pouco aqui no verso 6 e estou terminando. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. O verso 6. Mesmo assim o Senhor zela, preserva, porque se o Senhor não quisesse, o Senhor já tinha passado o pano nisso e tinha acabado com tudo. Pronto, estava resolvido. Mas o Senhor é tão diferente do que tem agido os homens que o Senhor ainda preserva essa casta, essa praga. Falando dos ímpios, né? Veja como que Deus é diferente, né? Até os animais. Ninguém não pensa que vai meter no cacete de qualquer jeito, que animais é animais. Isso é só um cachorro, só um gato. Né? Não vai com isso não, que você se enrola. Viu? Deus está nele. Tá bom? Onde a vida é Deus. Verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Vou mudar bem as palavras, eu fico pasmado, meu Deus, de ver tantas agressões na moral que deveriam ter quando falassem do Senhor, e eles tentam sujar a sua imagem, e o Senhor ainda usa de benignidade com essa classe. A continuação do versículo. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. É por isso que ainda existe pessoas aqui na terra. Porque pela sombra, quer dizer, pelo poder, pela retidão, pela sinceridade, pela justiça de Deus, ele fez, então por isso ele está assumindo. Peitaram a Deus no céu. Negam-se quem quiser. Que veio para cá para recuperar e ser resgatado foi os anjos caídos. Peitam aqui. E Deus ainda tem tido paciência,
falando que o que não vier por amor vai vir por dor, e está esperando que o último venha arrepender-se, certo? Porque ele é responsável, né? Ele fez. Agora, os homens são irresponsáveis. Às vezes faz filho por aí, larga por aí, nem a pensão quer pagar. Se morrer de fome, ele não está nem aí. E Deus, mesmo sendo agredido pelos seres humanos que estão aqui, que é os mesmos que agrediram lá, né? Ele ainda tem essa paciência. Prezado ouvinte, eu peço a você que deixe o like, se compartilhe. Tem algo interessante que muitas pessoas gostariam de ouvir e às vezes não o encontrou. Compartilhe, se inscreva no canal, porque assim fortalece o canal. Por favor, deixe o seu like. Eu já não começo falando nisso, é porque eu não acho certo assim. Eu prefiro que as pessoas ouvem primeiro e analise, certo? Faça sua crítica. Você tem o seu direito de crer ou não crer. Eu agradeço muito a todos vocês. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor nesse instante que visite a casa dos nossos ouvintes, toca ao coração e à mente, dando-lhes revelações e que eles sejam felizes. Cura-lhes as doenças que for possível, que puder ser tirada, que nós estamos aqui num lugar de punição e aprendizagem, mas use a tua misericórdia sobre qualquer que quiser regenerar, Senhor. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, pedindo por todo mundo, o mesmo que pedimos a nós, agradecendo os santos anjos do Senhor, que visita todas as casas, e ao Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.